Olá, meu povo, a paz do Senhor a todos. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas como eu sempre peço, antes de mais nada, não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também de compartilhar esta mensagem com todos os seus contatos e as suas redes sociais. Se você fizer isso, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Nosso objetivo é semear a palavra de Deus, é cumprir o ID do Senhor. Agora nós vamos para uma pequena vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado por você ter esperado até aqui. E eu quero te convidar, se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmo, capítulo 128. Livro de Salmo, capítulo 128, é um salmo que fala sobre a família. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho de tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Queridos, este salmo ele é muito lindo, é um salmo que fala sobre a família, é um salmo que deixa uma determinação de como o homem precisa proceder para que ele seja realmente abençoado, bem-aventurado. Eu vi muitas pessoas, assim como diz esse salmo, vi muitas pessoas da minha família e até de outras famílias, pessoas que realmente seguiram na palavra do Senhor com alegria, pessoas que serviram a Deus durante o seu tempo de passagem nessa terra. Queridos, não tem coisa mais linda do que você ouvir um testemunho de uma pessoa que um dia nasceu numa família em que ali os pais já eram cristãos, já eram um homem e uma mulher de Deus, e aquele filho que nasceu naquela casa, ele nunca se desviou dos caminhos do Senhor. É uma coisa linda isso. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas assim. Às vezes a gente vê realmente, recentemente nós fizemos aqui uma campanha aqui na nossa igreja, que seria a campanha do testemunho, para a edificação do corpo de Cristo. E nós trouxemos alguns irmãos aí que trouxeram o seu testemunho de vida, e realmente é uma coisa muito bonita, porque a gente vê o que Deus faz na vida das pessoas. Eu mesmo sou um deles, nasci num berço cristão, mas num determinado tempo da minha vida eu me desviei do caminho. Claro que houve alguns motivos para isso. A minha mãe, muito mais preocupada aí com a questão do trabalho dela, se dedicando ao trabalho, querendo crescer na vida, e esqueceu de priorizar Deus. E eu, como filho do lado dela, eu fui no mesmo embalo. Para um jovem, para um garoto, adolescente, é muito mais fácil para ele sair dos caminhos do Senhor se não tiver alguém para orientar. E foi o que aconteceu comigo. Mas eu não estou aqui para falar sobre isso, eu estou aqui para falar sobre este salmo, Salmo 128. Salmo 128, como eu falei, ele é um salmo muito bonito. Ele traz alguns ensinamentos para nós que nós precisamos prestar bem atenção. Ele não é somente uma poesia, ele não é somente versos poéticos sobre algo que Deus deixou para as nossas vidas, não. Se nós cumprirmos aquilo que está aqui escrito, se nós entendermos o que está escrito neste salmo e nós colocarmos em prática na nossa vida, com certeza muita tristeza,
muitas coisas serão poupadas na sua vida. Você que está do outro lado me assistindo agora, talvez você que está me assistindo, você ainda é um jovem que está casado há pouco tempo, ou que ainda nem casou, e que uma hora você vai encontrar essa pessoa que vai estar vivendo o resto da vida de vocês juntos. Então você presta atenção nisso aqui, porque com certeza Deus está deixando um ensinamento excelente neste salmo, se nós realmente cumprirmos o que está escrito nele. Aí nós vemos aqui no verso 1 que ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Primeiramente eu quero dizer que temer ao Senhor não é medo. Talvez tem muitas pessoas que entendam errado, acha que temer ao Senhor é ter medo de algo que o Senhor possa fazer contra você, se caso você pecar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está do outro lado, você, meu querido que está assistindo esse vídeo, o pecado é algo que já nasceu dentro de nós. Nós já nascemos com a essência do pecado. Fatalmente nós vamos chegar numa idade da nossa vida e vamos cometer muitos pecados. A questão é não viver na prática do pecado. E quando nós olhamos para esse salmo e vemos que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, não é o homem que tem medo do Senhor, mas é o homem que respeita ao Deus do céu, ao Deus Criador, como ele tem que ser respeitado. Tem pessoas, queridos, que muitas vezes eles temem ao Senhor, mas a questão é mais medo. A pessoa tem mais medo de ir para o inferno do que realmente o interesse em adorar ao Senhor e em viver uma vida ao lado do Senhor. Existe uma diferença grande nisso. Eu não estou dizendo que a pessoa que ela teme ao Senhor por causa disso, dessa forma que eu falei, que essa pessoa ela não vai para o inferno. Essa pessoa vai, com certeza um dia, quando ela for retirada daqui ou na volta de Jesus, ela vai morar com o Senhor. Mas o que eu quero dizer é que ela durante o tempo que esteve nessa terra, perdeu a oportunidade de viver uma vida plena, sabe? Por quê? Porque ela substituiu temor por medo. Então ela não praticava as coisas que ela talvez desejasse praticar, com medo de ir parar no inferno, e deixava de viver a plenitude da vida, mas claro, respeitando ao Senhor, respeitando os seus mandamentos. A outra coisa que ele diz é andar nos seus caminhos. Quando fala andar nos seus caminhos, eu lembro do Salmo 1, Salmo 1, verso 1, que diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele que não se detém no caminho dos ímpios, não dá ouvidos para pessoas que não têm nada de Deus para falar. Também não se senta na roda de escarnecedores. Hoje é muito comum você cristão, você homem e mulher de Deus, você ser discriminado em algumas situações, porque as pessoas vão falar assim: ah, mas ele é crente, ele é cristão, ele vai na igreja. Ah, não dá para chamar essa pessoa, porque se você estiver do lado dele, vão estar sempre fazendo uma piadinha, vão estar sempre jogando uma conversa, uma graça em cima de você. Eu passei por isso quando eu voltei para os caminhos do Senhor. As pessoas que me conheceram naquela época que eu estava fora dos caminhos do Senhor, me viam de uma maneira, e quando eu fiz uma nova aliança com o Senhor, que eu voltei para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído, o que aconteceu? As pessoas começaram a escarnecer. Eu nunca deixei barato essas coisas, porque eu sempre, desde o início, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu me apliquei muito na palavra de Deus, para toda vez que alguém soltasse uma graça, eu tinha uma resposta da palavra de Deus, não na intenção de maltratar a pessoa, mas na intenção de mostrar que ela estava errada. Durante festas que eu participei na empresa onde eu trabalhava, muitas vezes as pessoas vinham com um copo de bebida alcoólica, colocava do meu lado: ó, isso é para você. Pessoas ficavam com um cigarro na mão, tentando me oferecer, querendo que eu voltasse a fumar, que eu fumei durante um tempo na minha vida.
E tudo isso eu percebi que estava enquadrado nisso aqui, Salmo 1. Então eu falei, poxa, esse lugar não é para mim. Aos poucos eu fui me afastando. Eu quero dizer o seguinte, eu não deixei de amar e não deixei de respeitar as pessoas que eram meus verdadeiros amigos, como eu tenho até hoje. Mas aqueles que eram escarnecedores, que eram debochados, esses eu fui aos poucos me afastando, porque realmente as pessoas têm que respeitar o teu espaço. Para você amar uma pessoa, você tem que respeitar o espaço daquela pessoa, você tem que respeitar a fé daquela pessoa. Por exemplo, eu tenho pessoas na nossa família que ainda são de uma fé diferente da nossa, mas nem por isso a gente deixa de amar essas pessoas. Eu tenho amigos meus que têm uma fé diferente da minha, eles dizem que é a mesma fé, que é a fé em Deus, amém? A fé que nós temos em Deus, mas eles têm uma fé em algumas coisas que a palavra de Deus condena, mas nem por isso eu deixo de respeitá-los e nem por isso eu deixo de amar e orar por eles. Hoje mesmo no período da manhã eu estava aqui na nossa igreja orando, e nessas orações eu tenho um caderno que vem o nome de uma série de amigos meus com suas famílias, que eu oro pedindo transformação, salvação, cura, libertação de vícios. Então as pessoas que nós amamos, independente da fé que essa pessoa professa, nós temos que amar e temos que orar por essas pessoas. Mas voltando aqui à questão que eu estava lendo, o Salmo 1, ele fala sobre roda dos escarnecedores. Não é lugar para mim e para você. Nós vamos acabar sofrendo algum tipo, se nós queremos verdadeiramente caminhar junto com o Senhor, não é em roda de escarnecedores que nós temos que estar, sabe? Lugar onde você vai sofrer assédios, onde você vai sofrer de uma forma que as pessoas vão tentar despertar em você o velho homem. Então é muito importante que nós entendamos isso. Verso 2 fala sobre: comerás do trabalho de tuas mãos, feliz será e te irá bem. O homem que trabalha é feliz e vence os seus obstáculos. A Bíblia nos ensina que nós precisamos trabalhar. A Bíblia não diz para nós que nós temos que ficar esperando cair alguma coisa do céu, porque do céu só cai chuva, e aquele que caiu lá no começo, aquele ali, caiu para trazer destruição na terra, que foi Lúcifer. Então nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, precisamos ser exemplos de homens e mulheres que trabalham, que honram os compromissos, homens e mulheres que honram aquilo que as pessoas estão buscando, aquilo que a família necessita. Se você não quer ver faltar o pão de cada dia na sua casa, meu irmão, você precisa trabalhar. A sua esposa, se ela não tem um trabalho lá fora, ela é a rainha do lar apenas, ela é um trabalho muito especial e que tem que ser respeitado da mesma forma. Às vezes ela não tem uma renda, porque essa renda vem de você, que é o provedor. Mas se ela tiver também, respeite o trabalho dela, respeite o esforço que ela faz. Isso é muito importante. Nós queremos viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina neste verso, neste Salmo 128, falando sobre a família. Ele diz também aqui no verso 3, que ele diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. A tua mulher será motivo de grande alegria e sempre estará ao seu lado. Um casal ungido por Deus, um casal que, sabe, Deus ungiu para que eles caminhassem juntos. Veja que a própria palavra diz ao lado, ela não diz acima e não diz abaixo. A palavra diz: a sua mulher será como a videira frutífera ao lado da sua casa, entenda-se, ao seu lado. Deus, quando criou o homem, logo depois ele viu que o homem precisava de uma companhia, de uma companheira, alguém que o ajudasse, que o auxiliasse, que seguisse junto com ele. Então ele colocou o homem num sono profundo, tirou da sua costela e fez a mulher. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para não estar acima, e Deus não tirou dos pés para não estar abaixo, tirou da costela
ela está sempre ao lado. Então, o homem que é bem-aventurado, que vive, que caminha ao lado do Senhor, ele terá uma mulher que também estará ao seu lado, como a palavra de Deus nos ensina. Seus filhos, herança do Senhor. Essa é uma parte muito importante. Herança do Senhor representam a presença do Espírito Santo na família. Porque os nossos filhos, queridos, são herança do Senhor. Por isso que eu sempre recomendo, toda vez que eu tenho oportunidade de ministrar a palavra falando sobre o assunto família, eu sempre falo para os pais: nunca abandonem os seus filhos. Seus filhos são herança do Senhor. O Senhor nos deu para que nós cuidássemos, mas são a herança dele. E um dia, quando nós sairmos desta terra, quando nós alcançarmos os portais celestiais, se for no arrebatamento da igreja, os nossos filhos têm que estar junto conosco, porque o Senhor vai cobrar de mim e de você. Ele vai perguntar: Milton, onde estão seus filhos? E eu com certeza, eu vou poder olhar e falar: estão aqui os meus filhos. E os filhos dos meus filhos, que eles também educaram da mesma maneira. Então, são herança do Senhor. Então não adianta nós termos filhos lindos, filhos saudáveis, filhos inteligentes e abandonarmos a própria sorte nessa terra. Nós precisamos educar as nossas crianças desde o berço. Às vezes eu fico triste quando eu vejo na nossa igreja, e em algumas igrejas, você vê famílias, onde é que estão as crianças? Ah, a criança foi para um aniversário. Ah, o meu filho está na casa de um coleguinha, ele não quis vir para a igreja. Ah, o meu filho ficou em casa porque tem um programa de televisão que ele quer assistir. Eu sou de um tempo que nem nos cultos, nem nas escolas dominicais, ficava nenhuma criança dentro de casa. Ah, ficava dormindo porque está cansadinho. Ah, porque ele não quer ir para a escola, porque ele não gosta. E eu não quero que ele fique lá porque ele vai perturbar. Não, criança não perturba. Criança é o jeito dela, ela é criança. Então nós temos que trazer os nossos filhos para a igreja. Sabe por quê? Porque senão vai chegar um dia que os seus filhos vão perder o prazer de estar na igreja. Hoje eu quero falar, não vou citar nomes, mas uma família que eu conheço, que a mulher começou indo para a igreja, se converteu e começou a levar o filho pequeno. Depois de um tempo veio também o marido, os dois juntos começaram a trabalhar na obra e trazendo o filho para a igreja. Num determinado tempo o filho resolveu não querer mais. Ah, então fica aí vendo televisão. Ah, vai ter jogo de futebol no domingo, então fica aí vendo o jogo, que eu vou com a igreja com o papai, que eu vou para a igreja com a mamãe. Chegou um tempo que essa pessoa se lamentava ao nosso pastor, eu não era pastor deles, eu não era pastor ainda, se lamentava ao nosso pastor dizendo: meu filho não quer vir mais para a igreja, meu filho desistiu de Jesus. Em casa ele ouve funk, ele ouve outras músicas, nem louvor ele quer ouvir mais. Sabe quem é o culpado disso? Somos nós, os pais, que no tempo que nós tínhamos autoridade sobre os nossos filhos, nós permitimos que eles escolhessem o que eles queriam fazer. E aí mais tarde, essa criança se torna um adolescente, se torna um adulto e perde o amor pela obra, perde o amor pela igreja, perde o amor pela palavra de Deus, que é o mais importante. Então, não abandone os seus filhos. Nossos filhos são herança do Senhor. Nós vamos ter que prestar conta disso a eles. Depois nós vemos aqui no verso 4, quando diz: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, ele será ricamente abençoado. A bênção do Senhor, ela está ligada ao nosso procedimento como pai, como marido, como servo. São 3 situações que envolvem as bênçãos do Senhor na nossa vida. Se somos servos fiéis, somos maridos honestos, dedicados à esposa, pais dedicados aos filhos, à família, com certeza a nossa casa será um manancial de bênçãos.
Deus há de abençoar a nossa casa, a nossa família. O pão de cada dia não faltará, mas para isso nós precisamos caminhar seguindo, fazendo a vontade do Senhor. Depois nós vemos aqui também no verso 5, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Esse aqui diz o seguinte: a sua terra, pelo seu procedimento e amor a Deus, também será uma bênção. Ou seja, a nossa terra será abençoada por nossa causa. Eu vivo num país que tem muitas dificuldades, eu vivo num país que tem muitos problemas, mas eu vivo num país que muitos são apaixonados por Deus. Muitos, assim como eu e a minha família, servimos ao Senhor com alegria. Por isso o nosso país ainda não sucumbiu. Hoje nós temos visto o nosso país vivendo momentos muito difíceis dentro da política, e principalmente hoje com a pandemia, pessoas sendo contaminadas, pessoas morrendo, políticos desonestos fazendo coisas erradas, tentando tirar proveito da situação. Mas em meio a tudo isso, nós vemos que o nosso país ainda é um país abençoado. Por quê? Porque existe um povo aqui que ora, existe um povo que é dedicado a Deus, existe um povo que caminha na presença do Senhor, existe um povo que não desiste. E nós somos parte dessa história. E o dia que o Senhor tirar a sua igreja da terra, aí acabou, não tem mais jeito. Aí vai ser de volta o sacrifício. Aí será de uma forma totalmente diferente dessa que nós vemos nos dias de hoje. Hoje essas palavras que nós lemos aqui nesse salmo, se nós cumprirmos desta maneira, Deus vai dar vitória na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, desde que cada um faça dessa maneira. É muito importante que nós venhamos a entender isso. E principalmente agora no verso 6, que é para nós encerrarmos, diz assim: e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. E veremos os filhos dos nossos filhos, e a paz sobre a nossa nação. Eu vejo, por exemplo, pessoas na minha família, uma pessoa que eu falo muito, meu tio Arthur, querido tio Arthur, viu a sua terceira geração crescer. Meu pai, há alguns anos atrás, partiu para a glória do Senhor, mas viu os seus bisnetos. A minha mãe da mesma forma. E isto é consequência daquilo que eles viveram nessa terra, do amor que eles viveram ao Senhor, mesmo sendo pessoas como todos nós somos, normais, pessoas que pecamos, que erramos, que caminhamos muitas vezes de forma negligente, mas nos determinados momentos pessoas como meus pais falam: peraí, eu estou caminhando errado, deixa eu voltar para o caminho que eu andava, e aí Deus abençoa. Por quê? Porque lá no livro de 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar a todos os nossos pecados e nos redimir de toda a injustiça. Meu pai pecou muito na vida, minha mãe pecou muito na vida, mas Deus perdoou todos os seus pecados, todas as suas falhas. Por quê? Porque eles caminharam a favor do que contra, mais eles caminharam na presença do Senhor do que tempos fora dos seus caminhos. E há algo que a gente precisa entender, que quando nós caminhamos no Senhor, não é dizer que nós não vamos pecar mais. Vamos pecar sim, vamos errar porque nós somos falhos. O homem tem a essência do pecado dentro dele, mas isso não é motivo para nós entregarmos os pontos e simplesmente vivermos o que essa terra quer que nós vivamos. O Senhor Jesus diz lá no livro de João 10:10, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele, porém, veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. E essa vida com abundância é quando nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos nossas falhas, reconhecemos nossas fraquezas, nos dobramos diante do Senhor, confessamos Jesus como Senhor e Salvador e caminhamos junto com Ele. Uma coisa muito importante que eu não li aqui, mas que está no Salmo 127, um salmo antes desse, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
está explicado o que nós precisamos fazer. Tudo que nós necessitamos é o Senhor. Nós não necessitamos de mais nada. Através dele, todas as demais coisas serão acrescentadas. Assim está escrito no livro de Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando falamos do reino de Deus, buscamos pelo próprio Deus. Quando falamos de justiça, buscamos por aquilo que Ele tem de melhor para nós. Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus que é justo, Ele é um Deus que cumpre a sua palavra e nós precisamos caminhar na sua presença. Queridos, eu espero que você tenha ouvido esta mensagem até o final, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que esta mensagem possa realmente encontrar guarida no seu coração e que você seja um instrumento de Deus nesta terra. Quero nesse momento orar com você e ao final estaremos fazendo as últimas considerações. Feche os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, é aquilo que nós precisamos. Cumprir a Tua palavra também é muito necessário, porque através da Tua palavra nós alcançamos vitória. Através da obediência à Tua palavra, nós vamos ver a nossa casa sendo uma casa suprida com todas as necessidades. Através de cumprir a Tua palavra, nós vamos ver os nossos filhos, que são herança do Senhor, seguindo sempre na direção certa. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. Cada um daqueles que estão aqui do outro lado desta tela, derrama da Tua bênção, do Teu bálsamo sobre a vida de cada um. Faz a Tua vontade, Senhor, na vida dessas pessoas, que cada uma dessas pessoas possa realmente se dobrar diante da Tua presença, que elas possam confessar a Jesus como Senhor e Salvador, que tudo na vida delas, Pai querido, seja para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, por mais esta mensagem que o Senhor me permitiu transmitir. Que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, que tudo em nós seja para a glória do Teu nome. É o que eu te peço neste momento e já te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigado, querido, pela Tua presença. Mais uma vez, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos. Tudo isso é para a glória do Teu nome. Ai, caramba, olha só. Tudo isso é para a glória da Tua majestade. Em nome de Jesus, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor permitir.